used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. O tempo passa e a gente vai mudando, é inevitável. Agora, o importante é você se manter mais fiel possível aos seus princípios que te foram passados na tua infância, na tua adolescência, na fase da vida onde você formou a sua personalidade, o seu caráter. Então, mesmo viajando pelo mundo afora e convivendo com povos diferentes, culturas diferentes, mesmo com o tempo passando, o importante para mim é me manter o mais fiel possível aos meus princípios e procurar continuar crescendo dentro desses princípios. Agora, não existe nada eterno, né? A não ser Deus. A gente está tão longe, mas no meu coração é um circuito que ele fazia no milésimo de segundo. Então ele está aqui, no meu coração. De lá de cima ele vem rápido aqui. Não sai, porque é uma paixão muito grande que eu sinto por ele. A morte de Ayrton Senna no dia 1º de maio de 1994 marcou a vida do povo brasileiro. Aquela manhã de domingo permanece viva na memória de milhões de torcedores acostumados a vibrar com cada vitória do tricampeão mundial de Fórmula 1. Estava na casa de um primo meu, que nós fomos almoçar lá, que era aniversário da minha prima. E nós estávamos assistindo a corrida. Então nem teve almoço, não teve nada. Nós saímos de lá chocados e nós só ficamos sabendo mesmo que ele tinha falecido em casa. No dia da morte do Ayrton Senna, era batizado de uma sobrinha minha. Então a gente estava todo reunido, né, na casa do meu irmão, né? E a igreja é bem próxima, né? E o batizado era mais ou menos nesse horário, né? 10 horas, 11 horas. E a gente ia na igreja, vinha em casa dar uma olhadinha como é que estava a corrida, ia lá, voltava. E a hora que deu o acidente, eu estava na igreja, né? Aí o meu cunhado avisou, olha, teve um acidente grave e tal. Eu vim lá em casa, olhei, aí a gente voltou para a igreja para terminar a cerimônia. E aí ficamos ali o resto do dia para uma festinha lá, um churrasquinho e tal. E foi terrível, né? Porque a gente estava bastante gente reunida e toda hora na televisão e entra notícia. Então a festa foi assim, sabe, uma coisa triste, porque a gente falou, puxa vida, justo num dia e para ficar marcado ainda, né? A morte dele foi uma coisa dolorosa para o país, como deixou o Brasil de joelhos, as pessoas histéricas na rua, chorando demais a morte dele. Parecia que todo mundo no país tinha perdido um parente. Despertamos para um amor à pátria, porque tinha ele trazendo isso para nós, para os nossos corações. Olha, eu sou campeão mundial, olha, eu sou vencedor numa coisa que existem apenas 25 a 30 pessoas disputando todo ano. E olha, a bandeira, eu sou brasileiro. 3 títulos mundiais de Fórmula 1, 41 vitórias, 65 pole positions. A carreira de Ayrton Senna da Silva foi interrompida bruscamente numa curva do circuito de Imola. Mas obsessão pela velocidade, a superação dos próprios limites e a busca de todos os recordes na categoria mais disputada do automobilismo mundial forjaram o mito Senna. No cockpit de um carro de corridas, o brasileiro disfarçava com enorme talento as imperfeições do homem Ayrton. O Ayrton, eu separaria ele como pessoa e como profissional, embora o profissional quase sempre superasse a pessoa. E eu acho que aí é que está uma característica muito particular dele. O profissional no Ayrton sempre superou a pessoa no próprio Ayrton.
Eu acho que isso não o deixava feliz, mas era a forma como ele encontrava para se realizar, para prestar contas a ele mesmo daquilo que ele dedicou a fazer na vida, porque eu nunca vi ninguém tão dedicado a uma coisa que ele sabia, que ele achava. Primeiro, ele achava que ele realmente era o melhor de todos, mas ele achava muito antes de ser, de vir a ser, como acabou sendo mesmo. Então, exatamente por isso, a prestação de contas que ele fazia para si mesmo era muito pesada, era muito rigorosa. E por ter que prestar tantas contas, por ter que prestar contas de forma tão rigorosa a si mesmo, é que ele deixava de propósito, que o Ayrton profissional superasse o pessoal. Mas nunca isso o fez feliz, em pouquíssimos momentos. E geralmente quando ele era feliz é quando ele estava sendo pessoa. Não foi barato para ele se comprometer com isso. Ele teve que sair do Brasil, teve que largar a sua família aqui, morar sozinho no exterior, enfrentar muitas dificuldades para chegar aonde ele chegou. Não foi uma coisa fácil, agradável. Ele comeu ovo frito muito tempo na vida, porque era o que ele sabia cozinhar, né? Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia de que o mundo da Fórmula 1 é uma coisa fácil, né? Glamour e tudo mais. Mas não é. E mesmo quando ele estava dentro já de uma posição muito importante, né, isso não significava que a vida fosse fácil. O ronco dos motores seduziu o menino Ayrton quando ele tinha 7 anos e ganhou de presente um kart do pai. O que era para ser apenas um brinquedo se transformou rapidamente no meio de expressão do garoto franzino. Em pouco tempo, o talento de Ayrton nas pistas começou a chamar a atenção. Vieram as primeiras vitórias, as voltas mais rápidas e um encontro que marcaria para sempre a vida de Senna. Nesta oficina de karts, no bairro de Interlagos, zona sul de São Paulo, trabalha o primeiro mecânico de Ayrton Senna. O espanhol Lúcio Pascoal, conhecido como Che, lembra da primeira vez que encontrou o futuro campeão. Foi no dia 26 de junho de 1974. Nuestro primer encontro fue una cosa casual porque le quebró un motor aquí en Interlagos. Y tiene un amigo nuestro que le mandó a arrumar o motor y le falou, tiene un cara muito boa na moca. Aí foi na moca buscar a gente. Só que quando ele foi na gente, eu já tinha 15 anos de luta, 15 anos de profissão. Então já era conhecido, era o cheiro, profissional. E quando foi na gente, era um principiante. A primeira corrida que ele ia fazer, o primeiro treino. Então a gente arrumou o motor, cobrou barato. O pai até achou meio ruim porque era muito barato. O pai dele ficou na dúvida. Porque quando você faz uma coisa assim barata, você vai, é nesse país, né? Então não fez nada. Aí eu falei para o pai, se o menino anda certinho, pode até ganhar a corrida. A gente veio aqui na pista umas coordenadas, como tinha que afocar o motor, como tinha que se comportar. E tem boa sorte que deu, foi recorde de pista, foi pole, foi a melhor volta e vitória. E a gente deu bandeirada para ele porque foi, sei lá, foi um destino. A gente saiu do box só para ele ver andar. Quando chega a bandeirada, não podia dar bandeirada, porque o diretor de prova só ele que pode dar bandeirada. Então pedi para o diretor e eu falei, deixa a bandeirada para esse menino aí. Ele falou, não pode. Eu falei, deixa a bandeirada só para ele, vai. Não pode. Insisti tanto que faltou. Mas uma condição, você tem que dar para todos agora. Não pode dar para um e o resto tem que dar toda bandeirada. Aí para todos, só que a dele foi memorável. O Ayrton, quando corria no kart, eu não conhecia o Ayrton nessa época, vi correr, mas não conhecia o Ayrton, mas depois vinha conhecer muito mais através de pessoas que eu acompanhava lá no kart. Você não tenha dúvida que o Ayrton, com 10 anos de idade, vamos dizer, andando de kart, sabia que ele estava traçando a vida dele para chegar ao máximo que ele conseguisse. Eu acho até que ele estava pensando sabendo que seria campeão, vai. Porque como eu te digo, a qualquer momento, a gente está acostumado a dizer, o Ayrton é a pessoa que mais sabia, que mais se considerava o melhor do mundo. Sempre. Desde antes de entrar na Fórmula 1. Então eu tenho certeza que isso já passava pela cabeça dele quando ele tinha 10 anos de idade correndo de kart. No kart, Ayrton ficou conhecido como 42, número que usava em competições.
Tchê guarda até hoje motores usados por Senna com o número 42 gravado em cabeçotes e outras peças. Foi o último dele. O último. Esse daqui. E... está tudo marcado. Tá vendo? Número 42. O número hoje garante Tchê. É quase maldito nas pistas. Às vezes, eu venho na pista, a gente fala assim brincando, algum infeliz coloca 42. É fatal. Coloca 42, o cara capota. E um número no Japão é um número fatídico. Provas que ele estava ganhando 42 provas quando ele morreu. Mas como era o estilo de Ayrton Senna no kart? Não quebrava o motor. Ele era bravo lá dentro, sabe? Assim, não que violento. Ele não entrava a perder. E se estava na frente, você podia ser o último. Tinha que passar você. Não se conformava com ficar nem reta. Chegava lá, pum, pum. Então, se você via um pouquinho e dificultava, saia do meio, que ele batia. Não tinha nada a ver com o último. Não queria saber. Tinha que ser ele passar um e passar outro e passar outro. A melhor escola para o automobilismo é o kart, sem dúvida. Você não tem condições de treinar muito, correr em pistas bem diferentes e assim desenvolver uma experiência que no automobilismo sairia muito caro. A seguir, o menino Senna vira gente grande e com o apoio da família embarca para a Europa. O apoio que eles sempre me deram foi máximo e eu acho que muito pouca gente tem esse privilégio. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Dá licença. A imagem do Senna é bastante viva ainda e eu acho que vai ser para sempre. O depoimento do jornalista Reginaldo Leme está longe de ser a unanimidade entre os brasileiros. Para muitos, a imagem de Senna no Brasil não é devidamente preservada. Quando ganhava era bonito, era Ayrton Senna do Brasil. E agora quando morreu? Então, tem molecada que não conhece Ayrton Senna. Aqui em São Paulo, realmente, a única coisa que a gente pode lembrar é a sepultura aqui onde ele está, né? E a torcida na Vila Maria, que a gente vai lá ver as fotos, tudo. Mas eu acho, na minha opinião, poderia ter um memorial com as coisas pessoais do Ayrton Senna, que eu acho que o povo lembraria mais dele, porque ele está muito esquecido. Eu tenho um contato com muita gente que gosta do Ayrton, com pessoas que participaram de toda essa história, e todos cobram isso, né? Falam, pô, mas você que está mais perto, que ainda tem contato com a família, você não acha que eles estão deixando de fazer coisas? Eu acho que eles estão deixando de fazer. Mas eu acho que eles estão deixando de fazer por excesso de cautela. A imagem do Ayrton é uma coisa que continua presente no país de uma forma muito intensa. A gente percebe, seja num táxi, seja numa loja, seja numa reunião de executivos, né, de multinacional, você percebe ainda tão forte a presença do Ayrton, apesar de ter 5 anos, né, de ausência dele. É muito impressionante essa força que se mantém, é extremamente presente, assim, como se estivesse no ar. E as pessoas realmente reclamam de um substrato material quase que para, né, dar suporte a isso.
E realmente a ideia de um memorial seria muito importante para dar um suporte para isso. Mas esse é um grande projeto também, tanto quanto desenhar e implementar uma fundação, fazer um memorial é um outro big projeto que precisa de tempo para ser feito, precisa de se pensar muito bem, e eu não tive condições de fazer isso. O nome Ayrton Senna batizou também uma estrada e um complexo viário em São Paulo, com uma escultura do ídolo. Junto com a TAS Torcida Ayrton Senna e o cemitério onde está enterrado o corpo do piloto, formam um roteiro turístico para os fãs do mundo inteiro, principalmente o do Japão, onde Ayrton é uma personalidade cultuada, e da Europa. Na sede da TAS, um casal de italianos em lua de mel aproveitava para relembrar momentos importantes da carreira do tricampeão. Pensavo che esistesse una casa dove venivano raggruppate tutte le fotografie, tutti i ricordi anche proprio dall'inizio, da quando anche aveva 4 anni, ci sono delle foto lì che del 1964. De uns tempos para cá, esta loja em Interlagos também ganhou status de atração turística. O artista Cid Mosca desenhou o capacete de vários pilotos, entre eles o mais conhecido de todos, o de Ayrton Senna. Para o campeonato mundial de kart, na época, o piloto deveria levar as cores do país. E eu tinha alguma restrição, como a cor do país ser o verde e amarelo. Então eu pensei, se tem que levar as cores do país, quero alguma coisa jovem. Vou fazer um capacete amarelo que vai chamar a atenção com o verde e o azul e que tenha algum movimento, que seja rápido. Foi sucesso porque chamou a atenção. Tanto é que o Ayrton, quando voltou, ele disse, olha, eu gostaria de adotar essa pintura porque eu gostei, todo mundo gostou, e ao invés de eu voltar a colocar a minha pintura anterior, eu quero ficar com essa. O trabalho de Cid acabou sendo reconhecido pelos fãs do mundo inteiro. De repente, aqui o ano passado, me para um ônibus cheio de turistas franceses, a terra do Alain Prost, vindo me conhecer, e fã-clube do Ayrton Senna, da França, certo? Talvez, não sei, mas lá na Europa a imagem dele é fortíssima. A Europa começou a curvar-se diante do talento de Ayrton Senna no começo da década de 80. Depois do sucesso no kart, o brasileiro decidiu encarar novos desafios. De cara, conseguiu o título inglês da Fórmula Ford 1600. Em 82, foi a vez do título inglês e europeu da Fórmula Ford 2000. A gente não esperava que fosse ocorrer tudo isto e que aquela aventura de andar em kart ficasse só nisso. No entretanto, está tomando uma dimensão maior e a gente se preocupa um pouco pelo fato da Fórmula 1 que deve vir por aí, não é? Minha família procurou, durante algum tempo, dissuadi-lo, dessa própria direção. Sempre desde o começo foi explicado para ele que seria só uma coisa amadora, só para brincar. E no momento que ele resolveu tornar isso profissional, houve uma tentativa de dissuadi-lo. Ele de fato até obedeceu, voltou para o Brasil, apesar já de ter ganho primeiro campeonato e tudo, né? De Fórmula ainda, a primeira Fórmula. Mas ele virou uma pessoa assim, sem vida. Então minha família respeitou esse trajeto, né? Interior do Ayrton. Eu acho que ele fez muito bem para a vida dele pessoalmente, para a vida do país. Embora ou tenha havido o acidente, acho que muitas pessoas já disseram isso, né? Que tem muitas pessoas que vivem o triplo, o dobro que o Ayrton viveu, mas não viveram nem metade do que ele viveu. A família que eu tenho é sensacional e o apoio que eles sempre me deram foi máximo e eu acho que muito pouca gente tem esse privilégio. Dona Neide,
O que a senhora diria para o Ayrton agora, que praticamente ele já andou assim 80% da carreira de um automobilista? Que Deus proteja ele sempre de todos os perigos, que é o que eu mais temo. A senhora gostaria que ele continuasse na Fórmula 1? Eu quero agradecer ele pelo filho que ele é, por esse ano que ele fez de trabalho honesto e bem feito. Isso é mais importante que qualquer título para mim. A senhora gostaria que ele continuasse na Fórmula 2000 ou fica feliz se ele for para a Fórmula 1? Ele vai para a Fórmula 3, como deve ser feito, bem feito, durante um ano todo, para chegar na Fórmula 1 bem treinado, bem capacitado. Ele estava ainda na Fórmula Ford, nós estávamos na Alemanha, eu cobrindo a Fórmula 1, ele fazia uma corrida preliminar no sábado, a corrida da Fórmula 1 era no domingo, eu estava num hotel que ele sabia que eu ficava. Ele se hospedou próximo, era uma pensãozinha, e a gente na Fórmula 1 sempre volta muito tarde do autódromo, porque tem o trabalho depois do treino, ficar escrevendo, ficar fazendo entrevistas, editando, gravando, fazendo satélites e tudo mais. E eu cheguei no meu hotel, eram umas 8h30, 9 da noite, ele estava sentado no saguão do hotel, passei por ele sem saber, e quando eu até liguei, nesse dia eu estava com a minha mulher no hotel, era uma época que eu vivia na Europa, eu morava lá, então ela viajava comigo, e eu liguei de baixo para o quarto, dizendo, estou chegando tarde, mas vamos já correndo jantar, e ela falou, tem uma pessoa te esperando aí, o Ayrton Senna, que veio se apresentar a você. Aí que eu vi no saguão, ele tinha ficado quietinho ali, tímido, também não tinha se manifestado, e aí que ele foi me procurar para se apresentar. Sou fulano de tal, corro de Fórmula Ford, já era uma pessoa conhecida como o jornalista especializado em Fórmula 1, e ele estava começando. Eu acho que é alguém que ele tinha que conhecer. Eu fui para a Inglaterra, participei de 2 campeonatos ingleses, em 81, venci ambos. Aí resolvi, no ano seguinte, fazer a Fórmula Super Ford, fiz o campeonato inglês e europeu, venci também ambos. E no ano passado, a Fórmula 3 na Inglaterra, onde eu também venci. Nos 2 primeiros anos eu era piloto oficial de uma fábrica de Fórmula Ford, e no ano passado eu era piloto de uma equipe particular de Fórmula 3. Não, é difícil você sair do Brasil, ir para um país diferente, idioma diferente, costumes, viver longe dos amigos, família. Você realmente precisa gostar muito daquilo que faz e estar muito certo, muito seguro que é aquilo mesmo que você quer. Porque as barreiras são grandes e se você não tiver um alicerce realmente sólido, você não aguenta, você acaba voltando aqui. É difícil você entrar na Fórmula 1. Você só tem 26 carros para centenas de pilotos. A seguir, Ayrton Senna chega à elite do automobilismo mundial. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. Assistir o Ayrton correr na Fórmula 1, olha, do primeiro ano ao último, foi uma coisa muito especial. Para qualquer jornalista, brasileiro, o alemão, o francês, o holandês, inglês, português, uma coisa muito especial. E te digo mais, especial para os pilotos, especial para qualquer rival dele. Sábado de manhã eu costumo ir para o meio da pista, me esconder atrás dos muros, onde é possível, onde é permitido. Isso me dá uma série de elementos para poder entender melhor um piloto, onde cada um breca, onde cada um acelera. Então você cria parâmetros de performance muito claros na tua cabeça, você se educa a compreender uma série de coisas com o tempo só olhando. Você está na placa dos 50 metros, quem breca antes, quem breca depois. E o Ayrton, além do aspecto de idolatria que eu tinha por ele, como a maioria dos brasileiros, ele me mostrava tecnicamente na pista o que era uma condição perfeita. Ele era sempre o último piloto a brecar, o primeiro a acelerar e uma técnica de condução exuberante. É difícil você entrar na Fórmula 1. Você só tem 26 carros para centenas de pilotos. Não é como uma Copa do Mundo, onde você tem duas equipes sempre jogando com 11 de cada lado, mais 11 no banco de reserva e dezenas de equipes, tá? Então você tem milhares de jogadores que têm uma oportunidade. Na Fórmula 1 são 26 só. Com relação àquele grande prêmio de Mônaco, você acha que se a corrida não tivesse terminado aí por problemas de condições do tempo, você teria passado o Alain Prost e feito uma melhor prova? Tudo indica que sim. Tudo indica que a gente conseguiria ultrapassá-lo e eventualmente vencer a prova. Mas também, quem não diz que dali a 2, 3 voltas eu sofresse um deslize e batesse no guarda-reio e acabasse tudo ali. É difícil dizer. A previsão indicava que era possível, mas o imprevisível também podia acontecer. Você não ficou aborrecido para a corrida ter terminado? Não. Num momento, num dado instante, sim. Lógico, senti a frustração porque existia aquela possibilidade de vencer. Mas depois, pensando friamente, o segundo lugar, da forma que aconteceu, a prova, do jeito que se desenvolveu, foi boa, foi suficiente para causar um impacto na imprensa em geral na Europa, para dar uma cobertura maior para a minha equipe. Impressionante, é difícil ter uma convivência tão boa numa fase nossa. A gente poderia separar essa convivência talvez em 3 fases. Vai. Essa que foi a inicial, desde que ele entrou na Fórmula 1, aí que ele conheceu o Galvão, quando entrou na Fórmula 1, ele me conheceu muito antes do que o Galvão. Aí teve o problema da briga, e na briga, brigas que vêm de mau entendimento sempre são causadas por terceiros. Sempre. E aí não é um terceiro, foram vários terceiros. E essa desavença. E, consequentemente, foram envolvidas outras pessoas. E, nesse momento dessa briga, acabou sendo uma briga minha com o Ayrton, só que acabou sendo uma briga também minha com o Galvão, por uma outra razão, também por terceiros. E, então, ficou mais ou menos eu de um lado, eles dois do outro, mas não foi exatamente assim, entendeu? Mas ficou mais ou menos isso. Então, essa é uma segunda, é o que eu chamaria de segunda fase. A terceira fase, eu te digo, é o amadurecimento do Ayrton, é o momento dele conhecer um pouco mais da vida,
parece que se dedicar um pouco mais ao conhecimento seu mesmo, né, no interior, e que fez com que ele voltasse, fez com que ele afastasse muitas pessoas que estavam ao lado dele, que se consideravam amigas, hein? E que eu sempre soube que não eram amigas. Afastasse muitas dessas pessoas, se voltasse a pessoas como a mim, que estava brigado com ele, entendeu? A iniciativa foi dele. O Ayrton nunca foi uma pessoa de chegar e falar, olha, meu amigo, ó, desculpe, eu fiz isso para você. Nunca. Ele não ia fazer formalmente esse pedido de desculpa, mas ele se voltou a mim, ele que procurou para que a gente voltasse a ter uma conversa que, como eu disse, fatalmente levaria a uma nova amizade, talvez até mais forte do que a anterior. E essa eu considero a terceira fase, porque nisso também já tinha terminado o meu problema com o Galvão, que foi muito mais passageiro, o meu com o Galvão, do que o meu com o Ayrton. O Galvão é outro tipo de pessoa, entendeu? Muito mais fácil, que não tem grilo. Sabe? Aliás, olha que detalhe. O Galvão, quando a gente voltou a ser amigo, e somos grandes amigos hoje, o Galvão dizia para mim, olha só que coisa, dizia para mim o seguinte, é impressionante, mas você tem tudo para ser o grande amigo do Ayrton, porque ele é cheio de grilos e você é cheio de grilos. O Galvão não, o Galvão é um cara muito mais solto, muito mais, leva a vida até muito mais fácil do que a gente. A amizade é difícil porque você está sempre competindo e você só encontra os pilotos assim na pista, na hora que você está competindo um contra o outro. Então, o meio ambiente não é favorável à amizade. E fora disso, cada um vive num país diferente, tem hábitos, hobbies diferentes, então você não tem oportunidade de criar um relacionamento. Mas dentro do possível, eu tive a oportunidade de criar um relacionamento com alguns deles. É impossível você falar em título. A gente mal acabou esse ano o campeonato. É lógico que o objetivo de qualquer piloto é o título. Essa mudança de equipe vai ser um pouco difícil de início, até eu me adaptar à estrutura da nova equipe. A Honda fornecendo o motor também, vai ser um carro novo. Enfim, tem uma infinidade de modificações que levam a crer que de início vai ter muito trabalho, mas eu acredito a médio e longo prazo que essa estrutura nova da McLaren vai trazer bons resultados. O Piquet é um inimigo do Ayrton, inimigo pessoal, né? A vida inteira profissional deles foi
ele se tornou um inimigo. Mas pergunta se ele nunca admirou o Ayrton na pista e vice-versa também. Evidente que sim. Do Ayrton eu já ouvi isso várias vezes. Como é que está seu relacionamento com o Prost? Tá muito bom. Poderia estar melhor, mas devido às circunstâncias onde a competição é muito grande e existe muita pressão tanto nele como em mim, é difícil, mas a gente vai levando. I think that this penalty is very, very high, you know, but I don't want to comment myself, you know, this penalty or this suspension, because my opinion, it arrives at the wrong time for me. I never caused the accident in Suzuka. It was never my responsibility, and that you should see in a video, not by my own words. But I just say that because I keep hearing here or there that I only drive one way, is the only way I know, and I don't care if I cause an accident, things like this. This is not correct. Eu espero uma solução de bom senso e equilíbrio para esse problema que está todo mundo sabendo. E eu acho que é uma situação delicada para todas as partes envolvidas e para o próprio automobilismo mundial. E no interesse de todos e do próprio automobilismo, do esporte, ou daquilo que restou da Fórmula 1 de esporte, que seja encontrada uma solução e que a gente tenha uma grande festa aqui em Interlagos. Afinal de contas, eu sou brasileiro. E também tem um campeonato, mais do que nunca, um campeonato disputado, um campeonato cheio de emoções para o mundo inteiro. Eu abri mão ontem à noite, tarde da noite,
por livre e espontânea vontade, abri mão da minha participação no campeonato desse ano e imediatamente comuniquei, como eu disse antes, o Mr. Kawamoto, vice-presidente da Honda no Japão, por telefone, onde eu colocava as duas opções, a minha não participação ou da participação diante da luta, porque não existia acordo, nós teríamos que ir então aos tribunais. Não existia acordo até a primeira lista, essa é a verdade. E, portanto, estava tudo encerrado e existiu então esse início de comunicado e, para minha surpresa, após esse início de comunicado, existiu uma mudança de posição. Mas foi o seu fax que resolveu tudo. Mas acontece que meu fax foi só depois da mudança de posição da outra parte, onde houve então a viabilidade de um acordo. Sim, a vontade de ganhar agora vai ser maior ainda? E, como eu disse, entre dispor da minha carreira, que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, e poucos minutos mais tarde, e a poucas horas mais tarde, chegar a uma conclusão satisfatória, e ambas as situações com tranquilidade, apenas me fortalece no sentido de, com mais determinação do que nunca, lutar pelos princípios que eu lutei até hoje, até poucos minutos atrás. Uma nova fase na minha carreira com a Williams. Vou ter muito a aprender com os novos integrantes da equipe, com a nova máquina, é tudo novo para mim. Eu vou ter que realmente aprender muita coisa. Vou ser um novo aluno da escolinha.
sexta-feira teve o acidente do Rubinho, que foi um acidente muito violento, muito chocante, e felizmente ele saiu praticamente ileso daquilo tudo. No sábado morreu o Roland Ratzenberger, piloto da Sintec, que foi um piloto estreante na época, estava num treino de classificação, perdeu a asa do carro, se espatifou no guarda-reio. Quer dizer, ficou aquela sensação de que os carros estavam inseguros, de que a pista era insegura. Fazia muito tempo que não morria ninguém na Fórmula 1, ainda mais em corrida. Então, o clima estava todo muito tenso. E o Ayrton, desde o começo do ano, ele falava que o carro dele era muito difícil de guiar, sem a suspensão ativa da Williams, sem controle de tração. O carro era um negócio meio perigoso mesmo. E isso, infelizmente, acabou se confirmando. Quer dizer, as causas do acidente são mais ou menos conhecidas. Uma pane no sistema de direção que pode ter levado à quebra da coluna. Na hora que ele bateu, a última coisa que você vai imaginar é que aquele cara lá vai morrer, né? A gente acha sempre que esses grandes ídolos dão a impressão de serem imortais, mas foi uma pancada muito forte. No momento em que ele bateu, era difícil imaginar que o cara tivesse morrido. Mas quando naquela hora, quando eu percebi que as pessoas demoravam muito para tirar o Senna dentro do carro, a gente pôde observar que era um negócio grave. E na hora que ele foi para o hospital, a gente já tinha informações no autódromo de que a situação dele era praticamente irreversível. A seguir, o ideal do campeão sobrevive no trabalho do Instituto Ayrton Senna. As crianças em primeiro lugar. Criança sonha, né? A melhor coisa da vida da gente é sonhar. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Ele vai ser um garoto normal que tem na infância o sonho, o desejo de competir, de vencer, mas vai lidar não só com a vitória, mas também os tropeços, as derrotas. A identificação de Ayrton Senna com as crianças fez com que o campeão, ainda vivo, investisse parte de seu patrimônio em obras assistenciais. O silêncio na divulgação deste trabalho era uma marca do brasileiro. O Ayrton era uma pessoa que mais ouvia do que falava. Ele era esse tipo de pessoa que se soube depois que ele morreu. Uma pessoa que, conforme está escrito, que a tua mão esquerda não veja o que faz a mão direita. Ele era discreto. Todos os negócios do tricampeão eram centralizados na ASP, Ayrton Senna Promoções, embrião do atual Instituto Ayrton Senna. Para perpetuar a imagem do ídolo junto às crianças e criar uma fonte de renda assistencial fixa, foi criado o personagem Seninha, idealizado pelos desenhistas Rogério Martins e Ridalti Dias. Assim que viu os croquis, Ayrton se empolgou e fez um acordo com a dupla. Era necessário um investimento, a gente tinha avaliado em $2 milhões para os 2 primeiros anos, e que realmente foram gastos, né? Então, para ele colocar esse dinheiro, ele precisava ter os direitos do personagem. Então, ele falou, eu quero fazer o personagem,
mas vocês têm que ceder todos os direitos patrimoniais desse personagem para mim. Vocês ficam com os direitos morais. Então, sempre que tiver o Seninha, lógico, vocês são os autores, vai estar a assinatura de vocês, vai estar escrito o Rogério Ridalti e tal, mas tudo que o Seninha arrecadar, todos os recursos financeiros, tem que ser da ASP. E uma coisa muito legal dele, assim, que ele já passou naquela época para a gente, é que esses recursos ele era para ser reinvestido no próprio personagem, para o personagem crescer, e que ele queria ajudar crianças também. Que o objetivo do Seninha era para ajudar crianças. Não era, ele falou assim, não é com isso que eu vou ficar rico, mas eu preciso ter todos os direitos para poder investir, senão eu não vou investir. Seninha resistiu à morte de Ayrton, a uma queda de tiragem da revista e a saída do desenhista Ridalti do projeto. Eu acho que faltou arrojo empresarial em vários momentos. Eu acho que lá dentro o Seninha foi ganhando peso dentro dos negócios da família e, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalhavam com Ayrton, elas eram, vamos dizer assim, entre aspas, mal acostumadas. Tudo que se referia ao Ayrton se resolvia muito facilmente, até porque quando o nó apertava, era só você botar o Ayrton Senna numa mesa com o presidente de uma empresa e as coisas se resolviam, porque todo mundo era fã dele. A partir do momento que ele morre, se perde esse encantamento. E aí teríamos que ter feito coisas com Seninha mais arrojadas do ponto de vista empresarial. A cumplicidade das crianças é motivo de orgulho de Viviane Senna, que associa a personalidade do irmão ao desenho. Ele era uma criança super ativa, né? Uma criança que estava sempre se movimentando, vivia até batendo canela, um galo na cabeça, sempre envolvido com correrias o tempo todo, fazendo barulho, muito barulho. Uma criança muito ativa, desde pequeno. Até a minha mãe, às vezes, achava que ele tinha algum problema, queria levar no neurologista, porque ele não parava um minuto. E o Seninha é um personagem assim, ele está sempre agitando, ele está sempre correndo, ele adora carro, como sempre o Ayrton gostou. Ele andava sempre com um carrinho na mão, desde pequeno. Ele fazia barulho com o carrinho, barulho de carro mesmo, né? Ou freava, fazia o barulho da freada, ou então de aceleração. O dia inteiro a gente ouvia ele fazendo alguns barulhos, né? E o Seninha tem essa identidade, né? Um menino que gosta de carro, vive em cima, né? Da sua oficina, com seus amigos. O Ayrton era muito, sempre envolvido com outras crianças, muito extrovertido. Muitas vezes estava no meio de confusão, a maioria das vezes se metia em confusão. E arrumava para você também? Também sobrava para mim, principalmente nas saídas da escola. Muitas vezes ele ia lá já combinado, né, de tirar a limpo alguma coisa com algum, né, outro menino. E eu, no começo, tentava apartar, né, porque eu era mais velha que ele. Então, a gente, né, fica preocupado. Aí eu apanhava também, então achei melhor deixar ele resolver os seus problemas. Aí ele dava, às vezes ele levava, às vezes ele dava, ele acabava se acertando. Seninha sobreviveu, mas a morte do ídolo afetou, sem dúvida, o lançamento de novos produtos. A torcida, antes apaixonada, também esfriou. Prova disso é a TAS, que de 4.000 sócios caiu para apenas 200. O interesse é um fato real, caiu bastante. É lógico que se isso continuar num nível acentuado, aí ele acaba sendo determinando a extinção mesmo de um fã-clube. Nas ruas, a procura pelos produtos não licenciados, os mais baratos, também despencou. Esta barraca, por exemplo, chegou a faturar mais de R$5.000 por mês depois da morte de Senna. Hoje, não vende mais de R$700 em bonés e camisetas. 21 de março, dia em que Senna faria 39 anos, poucas pessoas visitaram o cemitério onde está enterrado o corpo do piloto.
Estaria Ayrton sendo esquecido? A família e os amigos não admitem esta hipótese e aponta o trabalho do Instituto Ayrton Senna, que segue o ideal do tricampeão. Eu acho que em poucos lugares no mundo eu vi se perpetuar o nome de um esportista com tanta força como o que a família fez do Senna. A existência do Instituto Ayrton Senna é muito importante. O Instituto ele nasceu da própria vontade, vamos dizer assim, do Ayrton, um desejo, né, que ele demonstrou algum tempo antes do acidente, de fazer alguma coisa pelas crianças, na medida em que ele, como você, eu, tantas pessoas, param no farol, sentem aquele incômodo, aquela impotência de estar diante de uma situação e não saber o que fazer diante daquilo, e justamente o fato de ele ser uma pessoa super apaixonada pelo país, né, e ter do país um carinho assim enorme, a consciência da situação do próprio país levou a querer fazer alguma coisa, desejar fazer alguma coisa para contribuir. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. Ele foi um atleta e um ídolo. Hoje seu nome representa um ideal. Um exemplo que inspira milhares de crianças a perseguirem um futuro mais pleno. No ano passado, nós estávamos atendendo 60 mil crianças. Esse ano, no começo do ano, nós já estávamos atendendo 90 mil. A partir desse mês, já estamos atendendo 130 mil crianças. Nos próximos 2 meses, vão passar para 190 mil crianças. E isso tudo é possibilitado por recursos que vêm do licenciamento da imagem do Ayrton, da marca Senna, da marca Seninha, e também de empresas ou organizações que resolvem somar as suas forças para fazer programas em comum. Quando a gente é criança, a gente sonha um pouco mais. Depois que a gente cresce, um pouco menos, mas faz parte da vida de todos nós. O tempo passa e a gente vai mudando, é inevitável. Agora, o importante é você se manter mais fiel possível aos seus princípios que te foram passados na tua infância, na tua adolescência, na fase da vida onde você formou a sua personalidade, o seu caráter. Então, mesmo viajando pelo mundo afora e convivendo com povos diferentes, culturas diferentes, mesmo com o tempo passando, o importante para mim é me manter o mais fiel possível aos meus princípios e procurar continuar crescendo dentro desses princípios. Agora, não existe nada eterno, né? A não ser Deus. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry, say live and let die.